da parte de Deus para o nosso coração. Jesus Cristo falou sobre esses dois homens. Há uma discussão entre alguns entendidos, sem saber se foi uma parábola, se foi uma história de verdade. Mas, independentemente se foi uma parábola ou se foi uma história de verdade, o importante é o conteúdo que nela se contém. Jesus falou de dois homens. Um, a Bíblia deu nome a ele, Lázaro. E o outro só tratou a sua condição social, que era um rico. Então, esse rico vivia aí regalado esplendidamente, queria dizer que a vida dele era regada a banquetes, a festas. E havia esse mendigo que se alimentava das migalhas que caía da mesa do rico. Esse mendigo, ele passava por dificuldades e, pelo que o texto informa, tinha suas feridas e os cães vinham lamber suas chagas, suas feridas, e era aquele tormento todo. Mas chegou um dia que a morte chegou para os dois. Mas prestem atenção no texto. A eternidade dos dois são diferentes. Morreu o Lázaro, o mendigo, e a Bíblia diz que foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico, e diz o texto que foi sepultado. E quando abriu os olhos, estando no Hades ou no inferno, então perceba aí. Então, quando ele abriu os olhos, que ele percebeu que estava num local de tormento, de onde ele estava, ele conseguiu enxergar Abraão, que é chamado por Deus há muito tempo, esse local aqui chamado de Seio de Abraão. Quando ele olhou para lá, ele viu Lázaro lá sendo consolado. Então ele começou um diálogo com Abraão. Abraão, meu pai, peça que Lázaro aí molhe a ponta do dedo na água e bote aqui na minha língua, porque eu estou atormentado aqui na chama. Ele disse, não é possível não. Se lembre que na vida você teve os teus bens, e ele só teve males. Agora ele é consolado e tu é atormentado. E além disso tem um abismo entre nós, de sorte que os daqui não passam para aí e os daqui não passam para aqui. Quando ele percebeu a impossibilidade disso, ele disse, então peça que ele vá na casa do meu pai e dê testemunho por lá, porque eu tenho 5 irmãos lá ainda. Ele disse, é impossível também. Lá já tem Moisés e os profetas, que eles escutem ele. Não, pai, mas se alguém fosse ter dos mortos, seria fácil de se arrepender. Não, se eles não escutam Moisés e os profetas, nem que alguém volte dos mortos, eles poderão se arrepender. Então essa história que Jesus contou, ela é muito profunda. Porque ela mostra dois estilos de vida diferentes e mostra duas eternidades diferentes. Se nós cremos na Bíblia como a palavra de Deus, então ela está mostrando dois lugares distintos, dois lugares diferentes, em que o ser humano vai poder fazer parte da sua eternidade. Então a primeira lição que nós precisamos aprender aqui, a todos que estamos presentes, é que as nossas escolhas vão definir a nossa eternidade. E as nossas escolhas aqui. Eu não creio, mediante a Bíblia, não é um ataque à religião de ninguém, mas eu não creio em nada depois da morte. Não. As nossas decisões precisam ser tomadas aqui. Observem bem que o texto fala de dois homens que morreram. Que morreram. Não é dois homens que estavam em vida, foi dois homens que morreram. Então perceba que um, na eternidade, no tormento dele, no sofrimento dele na eternidade, ele não teve mais a garantia de buscar uma eternidade com Deus. Não. Então, é as nossas escolhas que vão definir o nosso futuro, que vão definir a nossa eternidade. Então, por isso que a gente precisa fazer a escolha correta. Jesus apresentou dois caminhos. Um apertado, que conduz à vida, e um caminho largo, que conduz à perdição. Então, Jesus apresentou esses dois caminhos. E cabe a cada um de nós escolher o caminho certo, porque cada caminho desse vai levar a uma eternidade diferente. O caminho largo vai conduzir à perdição eterna. O caminho estreito vai conduzir à vida eterna. Esses homens aqui também vale ressaltar para nós que o rico não vai para o inferno porque era simplesmente rico. E o pobre não vai ao paraíso simplesmente porque era pobre. Não. Observe o texto, é a condição do coração de cada um, a situação de cada coração. O rico era uma pessoa miserável. Esse rico aqui era miserável. Não tratava Lázaro, que era um mendigo, de forma decente. Ele comia das migalhas que caía da mesa. Quem é que come das migalhas que caem da mesa? É cachorro. Ele era tratado, o ser humano era tratado na casa desse homem, era tratado como cachorro. Então esse homem era um miserável. Esse homem era um miserável. Ele não era generoso, não era pessoa generosa. Então, o estilo de vida deles definiu a eternidade. Observe que um vai para o paraíso, o seio de Abraão, e o outro vai para o inferno. E lá no inferno,
Então, ele abre os olhos e está sendo atormentado e pede aqui. Veja bem, uma pessoa que na vida terrena tinha todos os benefícios, com certeza era rico, tinha seus empregados, podia balançar um sino, dar um sinal, alguém trazer um copo de água, empregado para fazer isso, para fazer aquilo, e agora, na eternidade, um pingo de água só, para ele era o bastante para poder atender ali o tormento que estava sentindo naquela chama. E nem isso era lhe dado o consentimento de dar. Então, segunda lição que nós precisamos entender, na eternidade não vai haver mais uma segunda chance. Lamentavelmente, alguns pregam por aí que vai haver, não vai haver. Me perdoe, mas não é um ataque à religião de ninguém, à crença de ninguém. Mas depois que morre, a Bíblia diz, Hebreus 9:27, e como ao homem está reservado morrer uma vez, e depois disso vem o juízo. Não tem segunda chance. Não, observe no texto que ele disse, peça que Lázaro passe para cá. Ele disse, não, os daqui não passam para aí, e nem os daí passam para aqui. Então, cada um tem o seu lugar na eternidade, dependendo da escolha que fez aqui na Terra, cada um tem o seu lugar na eternidade. Então, alguns estão pensando que tem segunda chance na eternidade, mas não haverá, não. A gente tem que tomar a nossa decisão consciente. A gente tem que fazer a nossa escolha consciente e saber que caminho nós vamos trilhar. Eu disse aqui que Jesus mostrou dois caminhos, Mateus 7, 13 e 14. O livro de Provérbios 14, 12 ainda diz mais outra coisa. Diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas no final são caminhos de morte. Então a gente precisa saber que caminho a gente vai escolher. Porque tem um caminho aí folgado, né, largo, né, que é bom de se andar, né, um caminho do pecado, fácil, é o caminho das bebedeiras, da prostituição, de uma vida aí sem ordem, uma vida sem lei, né, de todo jeito. É fácil de andar. Pode ser até bom de viver, né, para poder agradar a obra carnal, né, os nossos desejos carnais é fácil de agradar. Mas esse caminho vai nos conduzir a Deus? Esse caminho vai nos levar a uma eternidade com Deus? Perceba que a eternidade sem Deus aqui é um lugar de tormento. É um lugar de tormento. A senhora que estava aqui se agoniou um pouquinho com calor, né? Aqui. E uma dimensão dessa aqui, está descrita aqui. E uma dimensão dessa aqui. Aqui chega a 38 graus aqui na Bahia, aqui para nós na Cruzeiro, chega a 38 graus aí, alguma coisa aí, né, de calor. A gente fica fadigado, né? Quem tem seu ar-condicionado corre para debaixo para poder ligar. O ventilador não esfria nada, o vento, o mormaço é quente do mesmo jeito. E aquela agonia, e tome água para cá, água para lá, e sai para fora, vai para debaixo de uma planta, tentar buscar um refresco, né? Então, um negocinho desse a gente já está morrendo. Imagine um negócio que Jesus Cristo disse que lá o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Então, por isso que a gente precisa escolher o caminho certo que nos conduz a Deus. Outra coisa para poder encerrar minha fala. Não espere a revelação dos mortos, porque a revelação está com os vivos. Tem alguém esperando que morto volte para dizer alguma coisa? Aqui no texto ele voltou? Não, ele disse, lá tem Moisés e os profetas. Propriamente não Moisés e os profetas, mas os escritos desses homens, que Moisés deixou escrito muita coisa, os profetas da antiguidade deixaram escrito muita coisa, né, que a revelação, que formou a revelação de Deus, né, chamada para nós hoje de Bíblia Sagrada. Então não espere que um morto venha. Diz que vem. Pronto, isso é coisa da mente, né?